Jornal Rio Doce está de volta. Esta quinta-feira começou com uma trágica notícia. Por volta das 7 da manhã, foi encontrado o corpo do radialista Cláudio Roberto, de 54 anos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira. O corpo foi avistado por pessoas que estavam em caiaques no Rio Doce, na Ilha dos Araújos. Os bombeiros foram acionados e familiares reconheceram o corpo. Cláudio Roberto era locutor e promotor de eventos e apresentava aos sábados o programa Sambalanço da Rádio Imparsom FM. A notícia da morte de Cláudio Roberto chocou profissionais da imprensa de Valadares e região e ouvintes. A cobertura completa sobre o caso irá ao ar amanhã aqui na TV Rio Doce. Confira agora o quadro de Agronomia e Meio Ambiente com o agrônomo Alexandre Silvio. Olá, amigos da TV Rio Doce. Prazer estar aqui com vocês novamente, falando das coisas da cidade, do campo, do meio ambiente, coisas que a gente gosta de discutir no nosso dia a dia. E na semana passada estávamos falando sobre a questão da biotecnologia. Falamos como a agricultura brasileira ela é evoluída em termos de desenvolvimento tecnológico, como nós somos altamente produtivos. Apesar desses avanços tecnológicos, eles não atingirem toda a gama da população do campo, né, de todos os segmentos dos produtores rurais. Mas nós somos um país altamente tecnificado no setor de produção agropecuária e florestal. E na semana passada estávamos falando sobre a biotecnologia do solo, né, como as vantagens desse processo e falamos sobre a fixação biológica de nitrogênio, que são algumas bactérias do solo que conseguem retirar o nitrogênio do ar, incorporar nas plantas ou liberar no solo para que as plantas possam absorver. Tá? Então, esse processo, essa simbiose, essa parceria com as plantas, ela é altamente eficiente. A eficiência é tão grande que, no caso da soja brasileira, claro que tem o nosso clima, o nosso solo, tudo contribui muito. Tá? O produtor de soja hoje no Brasil, ele consegue economizar quase 70% do gasto que ele tem com a adubação nitrogenada por conta da fixação biológica de nitrogênio. Né? São bactérias que se associam às raízes das plantas da soja, né? Chamado Bradyrhizóbio, e essas bactérias elas trabalham de uma forma muito intensa, enviando nitrogênio para as plantas e as plantas devolvendo na forma de fotoassimilados. A vantagem para o Brasil, né, e para o produtor é que o nosso custo de produção ele cai muito mediante essa tecnologia. Essa tecnologia ela também existe para a cultura do feijão, por exemplo, mas as bactérias chamadas de Rhizobium, que associam o feijão, formando os nódulos nas raízes, eles já não são tão eficientes como as bactérias que fazem a simbiose com a soja, mas também apresentam a sua eficiência. E o mais importante, essas bactérias, tanto a da soja quanto a bactéria que é utilizada no feijão, que faz essa simbiose com o feijão no solo, elas já são disponíveis no mercado, elas já podem ser adquiridas, tá, na forma de inoculantes, e aí o produtor, na hora de plantar, tá, ele inocula as suas sementes e, quando for semear, ele coloca no solo as sementes e essas bactérias fixadoras de nitrogênio. É um processo bastante interessante, mas temos que tomar alguns cuidados, tá? Principalmente o pequeno produtor, porque a bactéria ela responde quando a condição ela é favorável. Então, o solo tem que estar úmido, tem que estar numa temperatura adequada, né? Porosidade adequada, bem preparado para receber aquela bactéria, porque sem essa adequação, o potencial de troca, né, da relação entre a planta e a bactéria, ela cai. Então, isso é importante, observar os fatores de produção para que as bactérias apresentem um excelente desenvolvimento. Outros micro-organismos do solo também fazem essas parcerias, como as micorrizas, que são fungos que se associam, né, às raízes, também retirando elementos nutrientes do solo e disponibilizando para a planta. Só que nesse caso, as micorrizas não retiram do ar, elas retiram do solo, absorvem esses elementos de uma forma que a raiz não conseguiria absorver e ela absorve e transfere isso para a raiz.
Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro na próxima semana, ok? Um abraço a todos e até lá! E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.